dia a todos. Eu estou mais acostumado a dar boa noite às pessoas ao vivo. E eu digo que estou aqui no meu CPF, tá? O que vocês não gostarem do que eu diga não tem nada a ver com a empresa para a qual eu vendo meus serviços profissionais como profissional de comunicação. Estou aqui no meu CPF. É importantíssimo dizer isso, porque eu tenho uma excelente relação com a empresa para a qual eu vendo meus serviços e pretendo continuar vendendo meus serviços dentro dessa excelente relação que eu desfruto hoje, de uma liberdade editorial e condições de trabalho excepcionais, como nunca tive na minha carreira, de televisão sobretudo. Vamos direto ao ponto. Ouvimos a sua pergunta, Caio Megali, ao ministro da Economia. No fundo, você pediu para ele dizer o seguinte: vem cá, qual vai ser o tamanho dessa freada de arrumação? Você ficou contente com a resposta? Primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui em companhia da Rafaela, do William. Cumprimentar o presidente Márcio França. Márcio França, não, olha eu. Luiz França. Presidente, mas governador pode ser, presidente. Luiz França, em nome de quem eu cumprimento todo mundo aqui do setor. Olha, vai ser um ano difícil. Vai ser um ano difícil, e não só pelo Brasil, né? O mundo, depois de 2 anos de foco completo na pandemia, ficou muito desequilibrado, muito desarrumado. No final do ano passado, a inflação subiu no mundo inteiro, a gente sabia que precisaria vir um freio de arrumação, e os bancos centrais já estavam sinalizando altas de juros, etc. E parecia que esse era o caminho, né? E era um caminho que preços de commodities, por exemplo, que subiram 70% entre meados de 2020 e o final de 2021, começariam finalmente a se equilibrar, né, com os juros um pouco mais altos, e gradativamente, né, a economia ia se normalizando e a inflação ia caindo. O problema é que, com a guerra, a gente teve mais uma pernada de alta de commodities e a necessidade do freio, ou a intensidade do freio, para reequilibrar a economia global vai precisar ser maior. Então, o Banco Central americano vai ter que subir mais juros do que se esperava, na Europa a mesma coisa, aqui na América Latina a mesma coisa. Inicialmente, nós imaginávamos que com 8%, 9%, 10% de Selic resolveria o problema, nós estamos chegando perto de 14%. Então, isso vai afetar a capacidade de consumo e eu acho que a gente vai ter uma desaceleração importante da economia, mas, de fato, não vai ser negativo, né? Os números já estão mostrando aí que a gente deve mesmo crescer entre 0% e 1%, mais ou menos os números que o ministro colocou. Então, e com um detalhe, né? De fato, o Brasil, por diversas razões, tem se destacado nesse momento por ser um país que está longe do conflito, se beneficia das commodities, e, bem ou mal, fez reformas importantes nos últimos anos, sinaliza um pouco de equilíbrio, pelo menos comparado com emergentes, né, com quem a gente tradicionalmente competiu, né? Rússia, Turquia, Colômbia, que estão com situações mais incertas. Então, em parte porque nós melhoramos, e em parte também porque os nossos concorrentes andaram para trás, o Brasil hoje está bem posicionado e talvez navegue em relação aos outros países melhor, mas vai ser um ano difícil, acho que para todo mundo. Rafaela, deixa eu fazer uma pegadinha contigo. Qual é a pergunta que você teria feito para o Paulo Guedes? Eu vejo hoje uma questão de discussão fiscal muito importante. Eu acho que minha pergunta teria sido nessa linha, né? Como que ele vê o arcabouço fiscal? Faça. Como que o ministro vê o arcabouço fiscal daqui para frente? Ele herdou, né, de fato, um arcabouço fiscal do governo anterior, que foi o teto de gastos, e a gente tem hoje muitas discussões em torno do teto, e é necessário uma reforma, eventualmente, sem perder a âncora fiscal. E eu acho que essa é a pergunta que eu teria. Né, como é que você responde a sua pergunta? Eu acho que a gente viveu um momento ali até 2019 muito interessante de fiscal contracionista e política monetária expansionista, né? Então, se a gente olhar o período até antes da pandemia, a gente tinha uma Selic ali de 6%, 6,5%, com inflação controlada e fazendo um ajuste fiscal dentro do teto, a reforma da Previdência. E esse período que foi muito curto, ele já beneficiou, em parte, investimentos, inclusive a própria construção. É um setor que se beneficia muito
quando a gente vê taxas de financiamento imobiliário próximas de 7%, a gente vê quantas famílias podem acessar esse tipo de financiamento e faz o setor crescer. Então, esse foi um período curto, né? E agora a gente volta a ter essa discussão pós-expansão, que foi necessária ali na pandemia. O ministro tem razão quando ele fala do ajuste fiscal que foi feito em 2021. Ele está sendo feito novamente em 2022. A gente tem um benefício conjuntural hoje das commodities que beneficiam setores produtivos, os extrativos, mineração, óleo, gás, agricultura. Então, todos esses setores eles contribuem para uma arrecadação maior e isso vem beneficiando o superávit, né? Vem sendo uma surpresa ali para muitas das projeções, ao mesmo tempo que o teto de gastos continua fazendo efeito, apesar de todos os ruídos, né? O teto de gastos impõe ao governo, não só o federal, como o legislativo, a fazer escolhas. Algumas foram importantes, como o auxílio emergencial, outras nem tanto, como fundão e emendas. Então, a gente tem esse debate que deve continuar em 2023, e eu acho que um grande ponto para a gente continuar crescendo, voltar a retomar um crescimento, seria voltar a ter um fiscal contracionista, ou seja, buscar um superávit de maneira mais sustentável, ainda com uma âncora fiscal que permita que os juros caiam mais rapidamente, após a gente controlar a inflação, obviamente, nesse período. Deixa eu tentar combinar o que você está dizendo com o que o Caio disse anteriormente. O Caio fez uma afirmação contundente, dizendo, com os juros que a gente espera que ocorram, nós vamos registrar uma queda de consumo. É o seu cenário? Sim, no curto prazo é impossível a gente ver um crescimento muito exuberante esse ano, apesar do ciclo positivo de commodities. Uma taxa Selic, acho 14 ali, esticou um pouco, a gente diria ali mais próximo de 12, 13, é uma taxa muito alta, mas a inflação está muito alta e ela contaminou, sim, serviços e ela precisa ser controlada. Então, no curto prazo, a demanda continua enfraquecida, mas essa taxa pode cair rapidamente, né? A gente viu isso pós-2016. Então, se a gente tiver realmente um controle fiscal, isso vai permitir com que a inflação caia mais rápido e que essa taxa já volte aí para perto de 6 em 1 ano e meio, por exemplo. Caio, nós estamos bem no macro, ok? Quando você se referiu ao choque de commodities, nós somos, afinal de contas, é o paradoxo. Temos grande dificuldade, inclusive nos noticiários, de tentar explicar às pessoas se, afinal, nesse choque de commodities, quando você põe a mão na bomba de gasolina, e quando o produtor de soja vê quanto está valendo o que ele produz, afinal de contas, nós estamos sendo beneficiados ou prejudicados? A intensidade do choque é forte demais, de forma que há melhora de arrecadação, há melhora de perspectivas fiscais de curto prazo, mas, sem dúvida nenhuma, o grande problema que o mundo tem hoje, o Brasil tem hoje, é a inflação gerada por essa alta de combustíveis e, principalmente, alimentos. Eu ficaria mais preocupado, estou mais preocupado, na verdade, com alimentos do que com combustível. Combustível, bem ou mal, o governo conseguiu fazer a permissão da redução de impostos para diesel, né? Gasolina ainda não, acho que na gasolina tem um debate. Agora, alimentos, nós estamos vendo uma alta de trigo esse ano que está chegando perto de 40%. O impacto geopolítico disso é terrível. É brutal, é brutal. E alimentos é aquilo que a gente não consegue escapar mesmo, né? Tem que comer todo dia. Não é que nem a inflação da geladeira. Você fala, geladeira está cara demais, eu espero um ano para comprar. Não, comida você tem que comer todo dia. E quando o choque é nos grãos, ele se espalha para proteína, depois para ovo, para leite, e aí vai para a cadeia toda alimentar. Então, nós estamos muito preocupados com o tamanho desse impacto das commodities. Agora, o Brasil tradicionalmente se beneficia bastante da alta das commodities, porque acontecem dois fenômenos. A alta das commodities traz mais renda, traz mais arrecadação, e a taxa de câmbio se valoriza. Pelo nível de commodities que nós temos hoje, a nossa taxa de câmbio deveria estar lá perto do 4. Né? Demorou muito para isso acontecer. Agora ela está vindo. Quem sabe ela continua vindo e suaviza esse efeito das commodities e acaba dando mais poder de compra para os brasileiros. Isso aconteceu muito na década de 2000. Caio, os últimos números sobre renda das famílias não são alvissareiros. Como é que você coloca isso na perspectiva que você está descrevendo? Vão continuar muito apertados, né? A renda está melhorando um pouco, porque o mercado de trabalho está se normalizando, né? Ainda há efeitos aqui da reabertura da economia, agora acho que a gente está chegando meio que na plenitude desse processo, né?
Agora, para frente, essa renda só vai crescer de forma sustentável com um crescimento econômico mais forte, mais robusto. Não vai ser esse ano, infelizmente. Esse ano é o ano do freio de arrumação, né, o ano de apertar os cintos. Mas, a partir do ano que vem, e o cenário da Rafaela é muito interessante, quer dizer, se a gente consegue, com contração fiscal e sinalização de equilíbrio para frente, o câmbio pode vir. Se o câmbio vier para 4,5, digamos, ou abaixo disso, que eu acho perfeitamente possível com o nível de commodity que nós temos, isso ajuda a trazer a inflação para baixo, e aí o aperto de cintos fica circunscrito a 2022. E aí, para 2023, a gente entra no período de recuperação. Do jeito que a nossa conversa andou, você me lembra muito o que acontece comigo toda noite no Jornal da CNN, no qual os analistas de política são obrigados a falar de economia, os de economia são obrigados a falar de política. E no cenário que você descreve, é impossível separar um do outro, Rafael. Quando você fala como você fez, o que você olha, o que você tenta ver para 2023, o Caio, por exemplo, fez uma série de referências ao que eu diria a grande meteorologia, uma série de fatores sobre os quais a gente não tem o menor controle e que impactam. Você fez uma descrição deles. Há um fator político importantíssimo esse ano, que é uma eleição. Que papel você, Rafaela, nos cenários que você está desenhando aqui para o público para 2023, que papel se atribui à decisão política? A decisão política ela é fundamental e eu acho que a gente começa a entrar no debate de política econômica da eleição agora com a definição dos candidatos. E é muito importante a gente começar a ter essa discussão, né, do que a gente espera de um novo governo. Eu acho que é importante, inclusive, separar o debate, né, personalizado. Aqui no Brasil a gente, né, tem um debate muito personalizado, né, de quem vai ser o presidente. E acho que do ponto de vista de economia, a gente está mais interessado em saber quais são as políticas que vão ser implementadas, até porque, né, os dois candidatos que aparecem aí, favoritos nas pesquisas, já flertaram com políticas, né, para um lado e para o outro. Então, nada é impossível. A gente não está falando de uma eleição polarizada no sentido da política econômica. Então, esse debate é, sim, muito relevante, porque, independente dessa polarização mais personalizada no Brasil, eu acho que a gente pode ter, sim, políticas econômicas positivas para o país. E a disciplina fiscal, a responsabilidade fiscal, ela é fundamental para qualquer governo. Eu entendo a situação que vocês dois se encontram quando a gente começa, vocês diante de um jornalista profissional, começam a discutir quais são os cenários políticos. Vocês representam instituições, eu estou aqui no meu CPF, vocês não. Então, fatalmente, alguém vai no Twitter depois e diz assim, o banco tal, ou a corretora tal, acha que o candidato tal é uma porcaria, ou acha que o candidato tal é a esperança. Eu não quero constranger vocês, encostar vocês nessa parede. O que eu quero pedir a vocês é que, na medida do possível, se vocês conseguem identificar no debate econômico ao qual você se referiu, Rafaela, as principais linhas do que provavelmente a gente vai enfrentar em 2023, considerando quem são os favoritos, Caio. Primeiro, interessante nessa comparação do Brasil com o cenário internacional, nós discutíamos muito isso, né? O Brasil discutiu isso muito. O ano que vem vai ser um ano de eleições polarizadas, duras, isso traz incerteza e o investidor está preocupado. Na verdade, hoje, acho que a perspectiva eleitoral, aos olhos do investidor internacional, está até equilibrada, né? São dois candidatos já conhecidos. Está equilibrada ou está precificada? Não, são dois candidatos já conhecidos, né? Que trazem muito menos incerteza, né? De novo, comparando com os pares, né? Comparando com Rússia e Turquia nem se fala, mas mesmo comparado com Chile e Colômbia, nossos parceiros mais organizados aqui, estão indo para processos eleitorais. O Chile tem um novo presidente que, apesar de já ter moderado o discurso, ainda tem muita incerteza para frente, não tem experiência, e na Colômbia tem uma incerteza enorme aí quem vai ser o candidato, e tem um dos candidatos que tem um discurso um pouco mais inflamado. Aqui não, pelo menos são dois candidatos com experiência e que, como a Rafaela bem apontou, já demonstraram, tanto Lula no início do seu mandato, quanto Bolsonaro no início do seu mandato, aderência a essa pauta que, ao meu ver, traz mais perspectiva de crescimento sustentável, que é equilíbrio de curto prazo, inflação para baixo, fiscal equilibrado e reformas estruturais, especialmente, no meu ponto de vista, a reforma tributária, que eu acho que é a mais relevante. Agora, o que a gente mais vai querer ouvir dos candidatos durante a eleição? Acho que onde está o maior
calo aqui? Acho que reformas, acho que os dois vão trazer na pauta, vão falar que reforma tributária é importante, etc. Inflação... eu, como jornalista profissional, ouço dizer que a reforma tributária é importante há uns 30 anos. Pois é. Então, acho que esse não vai ser a emergência dos primeiros dias de mandato, primeiras semanas. E a inflação, o Banco Central Independente está fazendo o seu trabalho. O fiscal é que é a grande preocupação, porque nós estamos diante de um cenário em que há uma demanda de despesas sociais, especialmente depois da pandemia, e de investimento muito grande, e, ao mesmo tempo, apesar das melhoras recentes, um nível de endividamento ainda muito alto. Como equacionar isso? Vai ser via aumento de carga tributária? Rafaela, você foi muito diplomática, a tua linguagem foi muito diplomática no bom sentido. Eu estou dizendo isso não com tom pejorativo, ao contrário, com um elogioso. Quando você, na sua resposta anterior, disse política fiscal restritiva, você manifestou claramente uma esperança do que aconteça. Você perde o sono por causa disso? Eu não perco o sono, exatamente, mas a gente vê, o Brasil pode dar certo, então dá aquela angústia, né, da gente ver que a gente está quase lá, tem tanta capacidade de dar certo, e a gente perde essas oportunidades. Então, angústia em relação à política fiscal? Em relação à oportunidade que a gente tem de fazer a coisa certa, a gente está muito próximo, e apesar dessa restrição, o Caio colocou bem, a gente tem uma restrição importante hoje, mas eu vejo que a sociedade evoluiu muito. O teto de gastos ensinou a sociedade, de maneira geral, a debater escolhas, né, que não existiam antes. Então, hoje o pessoal muito preocupado, furou o teto não funciona. Não, mas espera aí, há 10 anos atrás, ninguém discutia se eu vou aprovar o fundão ou se eu vou fazer um Auxílio Brasil, né? Se aprovava tudo ao mesmo tempo e vamos endividar e deixa a inflação rolar. Deixa eu inverter, então, a questão para você. Quando nós ouvimos, agora há pouco, o ministro da Economia falando, ele nos deu um cenário no qual, na opinião dele, a chegada de investimentos, a arrumação na questão fiscal supera até... Eu estou interpretando um pouco as palavras deles, queria saber se vocês interpretam da mesma maneira, fazem a mesma leitura. No fundo, o que o Paulo Guedes diz é o seguinte: a gente está com crescimento programado, no matter who wins. É isso? Eu acho que no curto prazo, sim, mas se a gente extrapolar que um ciclo de commodity ele não é duradouro, e a gente já passou por isso lá atrás, a gente não pode perder o foco em manter essa restrição orçamentária como um arcabouço constante, né? Você tem que cortar gastos sempre, né? Igual a gente corta, tem um gestor lá da Ambev que falava, você corta gastos igual você corta... Ou seja, quem ganha importa muito. Quem ganha importa, sim, eu acho que importa, mas eu acho que a sociedade tem um papel hoje mais relevante do que teve no passado, de conhecer essas restrições orçamentárias, de saber que serviços públicos, nem sempre colocando mais gastos, vai melhorar, estatais, nem sempre elas prestam melhor serviço, às vezes as escolhas políticas nem sempre são as melhores. Então, eu acho que sim, a gente pode ajudar nesse debate a direcionar essas restrições para um lado mais positivo, e se ele não é positivo, é melhor não gastar. Caio. Eu concordo, eu acho que fizemos algumas reformas importantes nos últimos anos, isso pavimenta uma retomada depois desse ano, né, de ajuste, mas a grande dúvida é a sustentabilidade desse movimento. Nós vamos crescer de forma sustentável ou vai ser mais um ano de galinha, com alguns voo de galinha, com alguns investimentos aqui, e lá na frente a gente não consegue dar sustentabilidade. Aí o papel das reformas estruturais é fundamental. Tributária, né, como a gente comentou aqui, que a tributária, no fundo, é o maior problema político. Isso. E a boa e velha educação, né? Sem capital humano firme e de qualidade, nós não vamos conseguir fazer com que esse choque inicial de crescimento e investimento se propague pelo longo prazo. Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Vamos entregar dentro. Rafaela, muito obrigado. Caio Megali, muito obrigado. Obrigado a vocês pela atenção. Bom dia.